Bom dia, sexto ano, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, continuando com aquela nossa matéria que estávamos vendo de passagem da Idade Antiga para a Idade Média, né? Então, estávamos falando sobre todas as coisas que aconteceram ali com o território que antes era do Império Romano para depois se transformar ali, perdão, em um território de outras coisas ali que surgiram nessa Idade Média. Estou começando a minha apresentação de tela. Lembrando, né, a gente tinha esse território gigantaço aqui do Império Romano, que pegava quase a Europa inteira, mais alguns pedaços da África e da Ásia. E no final de seu período ali, o Império Romano não conseguiu mais manter isso tudo, porque era um território muito grande, ele não estava conseguindo mais fazer expansão para conseguir escravos, então isso prejudicou a economia do Império Romano como um todo, né? E você vai ter algumas transformações ali acontecendo, dentre as quais as invasões germânicas, que a gente falou muito ali na última aula, e também a divisão do Império Romano. O imperador da época ali, o Teodósio, né, ele decidiu que governar esse território todo estava difícil demais. Percebam que é o mesmo território, tá, gente? Os dois mapas são sobre a mesma coisa, só que em dois momentos diferentes. Esse território do Império Romano ele vai ser dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. No Ocidente você tinha essa capital original, que era Roma, né? E aqui no Império Romano do Oriente você vai ter essa outra cidade aqui, que é Bizâncio ou Constantinopla. O livro chama de vocês chama de Constantinopla, que eu acho que, inclusive, é o nome correto para a gente falar nesse primeiro momento. Eu acho que ela vai ganhar o nome de Bizâncio alguns anos depois, mas, enfim, esse mapa aqui já colocou Bizâncio. Então, esse lado aqui do Ocidente é o lado que vai todo quebrar, é o lado que vai todo dividir com aquelas invasões germânicas que a gente estava falando, né, na última aula, e que essas invasões germânicas vão dar origem aos países da Europa que a gente conhece, alguns, né, que a gente conhece até hoje em dia, como, por exemplo, França, Espanha e etc. Enquanto que aqui no lado da direita, né, no lado leste do mundo, no Oriente, no Império Romano do Oriente, você vai continuar tendo o Império Romano funcionando durante um tempasso ali ainda, quase 1000 anos. Aliás, quase 1000 anos não, mais de 1000 anos, que é o período todo da Idade Média. Então, a Idade Média, engraçadamente, né, ela começa com o processo do Império Romano do Ocidente ali, desfazendo, quebrando e virando vários outros países. E ela termina quando o Império Romano do Oriente cai. Então, o Império Romano do Oriente durou esses 1000 anos aí de duração da Idade Média a mais. Onde estávamos? Aqui. Você vai ter nesse Império Romano do Oriente, então, que é o que a gente vai ver hoje, outras características culturais e físicas, de aparência também, né? Econômica, social, tudo diferente. Essa parte também conhecida como Império Bizantino, né? Ela tem várias cidades muito grandes e o comércio continua rolando nela muito grande, justamente por ser ali próximo de outras civilizações muito diferentes, as civilizações ali da Ásia e da África. Então você vai ter contato com essa parte aqui onde moravam os egípcios, né? E estavam sob domínio, com essa parte aqui do Oriente Médio, onde você tem os povos árabes e os povos judeus. Alguns povos da África, mais ali de embaixo, tipo Etiópia, ainda vão fazer algum contato. Ainda tem alguma coisa aqui da Europa dos povos bárbaros, germânicos, né? Povos mongóis ali, persas, enfim, vários e vários povos diferentes ali do mundo fazendo contato com esse Império Romano do Oriente. Então ele vai continuar tendo a característica do comércio muito forte, com a economia ainda funcionando e, portanto, seu governo também funcionando e, portanto, uma riqueza ali na vida, né? Essas cidades tinham uma ampla rede de construções que serviam aos seus habitantes, como teatros, circos, banhos públicos, hipódromos e igrejas. Constantinopla vai ser a principal dessas, né? Constantinopla ou Bizâncio, a capital desse lugar. Era provavelmente a maior e mais importante cidade ali da Europa da Idade Média toda. Ela era habitada por pessoas de diferentes origens, como árabes, venezianos, genoveses, gregos e romanos.
essa galera se misturava ali em Constantinopla por conta do comércio, muita gente se instalava por lá, e era bem aceita lá, não era uma cidade no qual você tivesse preconceito contra as pessoas de fora. As pessoas sempre iam vender e comprar mercadorias lá, né? Porque ela ficava, voltando aqui para o mapa, olha como ela fica num ponto importante. Ela é aqui numa ligação com o mar, tem um mar aqui levezinho aqui entrando, né? Ela liga a Europa com a Ásia. Esse mar aqui, não lembro qual é o nome dele, Mar Negro, talvez. Eu estou chutando que seja Mar Negro, mas talvez não seja. Ele era um ponto de comércio ali entre esses povos todos aqui que tinham ao redor dele, mas você também tinha saída para o Mar Mediterrâneo, que era esse marzão grandão principal aqui entre os três continentes de Ásia, Europa e África. Então, culturas muito diferentes conseguiam pegar esse mar e chegar ali em Bizâncio. E Bizâncio também servia como um ponto de partida para você entrar nesse outro mar aqui que eu não lembro o nome. Então, era um lugar muito importante. Muitas rotas comerciais passavam nesse lugar e você tem enormes números ali de mercadorias, como pedras preciosas, sedas, especiarias, porcelanas, prata, chumbo, vinhos, azeites, frutas secas, tudo isso passando ali naquele lugar. Então, isso vai se transformar em enormes construções e uma vida bem razoável para as pessoas que moram nesse lugar. Essa catedral aqui, nessa Basílica de Santa Sofia, continua lá viva na Turquia até hoje em dia. É um ponto turístico enorme, lindo, né? Eu acho ela linda, eu tenho uma vontade de visitar. E está de pé até hoje em dia, porque é uma construção bem sinistra, bem forte, né? Bem rica, que nunca foi atacada nem nada do tipo, né? Ela se manteve sendo importante até hoje em dia. E as características culturais já podemos ver que são bem diferentes das características do Império Romano, né? Você tem essa arquitetura muito diferente ali, com arcos e com essas janelas redondinhas em cima, com essas abóbadas, né? Que são essas coisas redondas aqui, esses telhados redondos, com essas torrezinhas aqui parecendo um lápis, né? Com esse formato de lápis. Isso são características que você não tem nas construções romanas. As construções romanas eram todas retonas, né? Aqui, nessa cultura do Império Romano do Oriente, essa cultura bizantina, você vai ter. Justamente porque essa cultura é a mistura de várias influências culturais. Você tem essa localização geográfica entre várias culturas, né? Então você vai ter principalmente cultura grega, cultura romana e as culturas orientais ali, persas e chinesas, e árabes também com o passar do tempo, mas no início não. Você tem essas culturas ali se misturando, né? Por exemplo, o ensino das crianças de famílias de elite, né? Porque os pobres não tinham um ensino assim, era só, no máximo, aprendiam a profissão do pai. Mas nos ensinos das crianças de famílias de elite, tinha como base autores clássicos gregos. Então, essa cultura grega, idioma grego e essas leituras ali filosóficas, matemáticas, etc., dos gregos, ficaram vivos ali no Império Romano do Oriente. Dos romanos, eles herdaram a organização do Estado, né? A forma ali como você tinha o imperador e cônsul, não, cônsul era antigo, né? Mas como você tinha tribunato da plebe e magistrados e todos esses órgãos que a gente falou lá atrás, quando a gente estava falando do Império Romano, continuaram existindo ali, talvez um pouco adaptados, né? Mas basicamente a mesma estrutura do governo, mesmo direito, né? Mesmas leis, mais ou menos, né? A forma como as cidades eram estruturadas era bem parecido com a cidade de Roma, né? Os prédios públicos que você precisava ter, tipo os banhos públicos, os prédios de governo, etc., eram mais ou menos os mesmos ali, só mudava a arquitetura. E das civilizações orientais, eles juntaram a maioria dos critérios artísticos e culturais, assim, uso da seda, apreço pela decoração nas obras que eles faziam, influência da arte, arquitetura. Então,
prédios como esse aqui, eles são basicamente baseados ali no que você tem dos chineses, no que você tem dos persas e no que você tem dos árabes. A arte bizantina, ela tem a temática religiosa muito forte, porque a religião é, a princípio, católica, mas depois ela se torna ortodoxa, que é a primeira divisão que você vai ter ali do cristianismo, né? A primeira grande divisão, né? Você teve outras divisões pequenininhas antes. Mas você tem esse grande cisma do Oriente, dá origem ali a uma cultura diferente religiosa, né? Mas o cristianismo ainda era muito forte nesse lugar, então você tinha muitas pinturas de santos, muitas construções de igrejas sinistras ali, né? Vários dos prédios importantes eram isso. E você enfeitava muito isso tudo com pinturas, mosaicos, iluminuras e arquitetura sinistra. Um mosaico é um negócio desses aqui, tá? Talvez não dê para ver porque não está aproximado, mas isso é composto de várias e várias pedrinhas muito pequenininhas para formar essa imagem. Então, várias pedrinhas de tons de amarelo aqui fazendo esse fundo, depois várias pedrinhas para fazer esses desenhos aqui das roupas. Então, é uma obra de arte muito detalhada, é uma obra de arte muito interessante de você ver, bem, bem legal mesmo. Uma coisa muito rica e muito marcante da cultura deles, né? Só os países que são próximos de lá, que hoje em dia fazem esse tipo de arte ainda, tipo Rússia. Na Rússia você tem mosaicos assim. Enfim, mas é uma arte bem típica e bem maneira. E praticamente tudo herdado ali dos povos orientais, né? O direito romano, conforme a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando da cultura greco-romana, ele é uma grande herança dos romanos, né? Então, como parte ali da unificação daquele território todo, você mudou as leis nos lugares e você aplicou as leis dos imperadores. Você tinha esse grande código ali de leis, né? Que era o corpus juris civilis, como a gente viu antes, ou em português, corpo do direito civil, são um código ali de leis bastante influente, que até hoje em dia a gente tem várias civilizações, vários países do Ocidente seguindo isso. E aí vamos para o nosso exercício. Se você não fez ainda, pause e faça. Complete a frase abaixo, marcando o X na alternativa correta. Peraí, o que é isso que eu botei aqui? Ah, tá! Lembrar vocês de que esse jogo aqui, Assassin's Creed Revelations, de PS3, ou então de Xbox 360, ou então de Wii, ele acontece praticamente inteiro no território do Império Romano do Oriente. Então, se vocês têm a oportunidade de jogar esse jogo e vocês quiserem conhecer um pouco da cultura de lá, escalar aquela igreja ali de Santa Sofia, por exemplo, vocês podem, se vocês conseguirem jogar esse jogo. Acho que ele tem para computador também. Então, de repente, o computador de vocês pega isso. Não sei. Mas eu recomendo. Eu joguei, é um jogo bem legal. Mas voltando aqui ao trabalho, é só porque eu lembrei que eu tinha aquela imagem ali para mostrar. Corrigindo, complete a frase abaixo, marcando a X na alternativa correta. Os povos bizantinos foram muito influenciados pelas culturas greco-romana, persa e chinesa. Como os imperadores eram representados na arte bizantina? Eram representados como mediadores entre os seres humanos e Deus. Porque a igreja e o Estado financiavam os artistas. Porque fazendo esse tipo de coisa ali por meio da arte, eles conseguiam mexer ali com a cabeça das pessoas. As pessoas iam vendo essas imagens valorizadas dos imperadores e da igreja e das suas vontades ali transparecendo no meio daquela arte, e as pessoas acabavam acreditando melhor nas coisas que imperadores e igreja falavam ali. V para verdadeiro, F para falso, falso, verdadeiro, que vai ficar, né? O verdadeiro são a B e a D, e os falsos são a A e a C. Então, corrigindo, né? A, todos os territórios sob domínio romano eram submetidos às leis romanas, o que facilitou a unificação do império. E a C, o documento do corpo do direito civil se expandiu para outros povos muito além do Império Romano, tendo influenciado a criação do Código de Lei de vários países, como é o caso do nosso próprio Brasil, e tornando-se uma das bases do direito moderno.
quem for fazer faculdade de Direito sempre vai ter que fazer algumas matérias, ou eu não sei se é uma ou se são mais, né? Mas chamada Direito Romano, que é justamente para entender essas bases da parada. E aqui a gente vai para outra matéria que é na próxima aula. Então, não, tem a folhinha, né, gente? Vamos para a folhinha, corrija a nossa folhinha. Cite 3 nomes de cidades do Império Bizantino, então podemos dizer Antioquia, Alexandria, Niceia, Constantinopla, mas poderíamos falar outras, né? Como, por exemplo, Cairo, ali no Egito, né? Como era a cidade de Constantinopla, em que região do Império Bizantino ela ficava, era um dos maiores e mais importantes centros comerciais da Idade Média, habitada por pessoas de diferentes origens, como árabes, venezianos, genoveses, gregos e romanos. Havia um grande fluxo de pessoas e mercadorias que passavam por lá, e a cidade contava com várias construções voltadas para seus habitantes, como teatros, circos, banhos públicos, hipódromos e igrejas. E eu esqueci de botar a segunda parte aqui da resposta, né, em que região do Império Bizantino ela ficava. Ficava na fronteira entre Europa e Ásia, banhada pelo Mar Mediterrâneo e um outro que eu não lembro o nome, e, portanto, tendo acesso facilitado por todas as culturas de seus arredores. A gente tem muita gente interagindo naquele território e, portanto, uma cultura tão rica, tão misturada. 3. O que a cultura bizantina herdou dos gregos, o idioma e as leituras de pensadores e autores clássicos, dos romanos, a organização do governo e a estrutura das cidades, e das civilizações orientais, o uso de seda, o apreço pela decoração e as influências da arte em geral e da arquitetura, ok? Com isso, fechamos nossa apresentação e a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que a aula tenha sido legal e a gente se fala na próxima. Boa semana, estudem, boas provas e etc. Tchau, tchau.